Minha esposa quis abrir nosso casamento, agora tem uma nova amante, e ela se arrepende de tudo. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto, mas aqui estamos nós. Minha esposa e eu estamos juntos há 10 anos, casados há 8. Nos conhecemos na faculdade e fomos o primeiro e único de cada um. Honestamente, pensei que tivéssemos um relacionamento único e bonito por causa disso, mas parece que era só eu. Há algum tempo, minha esposa começou a trabalhar em uma nova empresa. No início, foi difícil para ela se encaixar, pois sempre foi meio reservada. Depois de encorajamento meu, ela fez amizade com um grupo de garotas, algumas solteiras, divorciadas ou namorando, mas não casadas. No início, fiquei feliz por ela ter feito amizades, mas então ela começou a sair para beber e festejar. Fiquei preocupado com a mudança em seu comportamento e tentei conversar, mas ao mesmo tempo não queria restringi-la de forma alguma. Isso começou a afetar nossa relação na intimidade. Minha esposa não era de iniciar a intimidade, mas com suas saídas constantes, ela estava sempre cansada ou sem vontade. Em certo ponto, a empresa dela teve um novo gerente que ela e suas amigas gostaram. Ela começou a mencioná-lo casualmente, mas chegou a um ponto em que ela ressaltava como ele lidava com certos problemas que não pareciam relacionados ao trabalho. Eu questionava-a sobre sua fascinação por esse homem, e ela ignorava minhas preocupações. Ela até começou a perguntar se eu me arrependia de não ter mais experiência com outras mulheres. Eu dizia que não, porque ela era tudo o que eu precisava. Vi uma fagulha de tristeza nos olhos dela por um momento, mas ela mudou rapidamente de assunto. Ela começou a mencionar o casamento aberto como uma maneira de apimentar as coisas. Fiquei surpreso, pois minha esposa nunca foi esse tipo de pessoa. No início, recusei e questionei se tinha algo a ver com o novo gerente, mas ela negou, apenas disse que sentia que tinha perdido oportunidades. Ela não queria me perder, então isso parecia a melhor opção. Me perguntei se ela estava brincando com fogo, e concordei ingenuamente. Por um ano, minha esposa saiu em encontros, teve aventuras na noite, e, como eu previa, acabou em algum tipo de relacionamento com aquele gerente. Por outro lado, tive alguns encontros, mas nada de aventuras de uma noite, pois parecia errado para mim. Minha esposa perguntava se eu estava bem, mas isso não iria mudar seu comportamento. Em algum momento, senti que o amor que tinha por ela havia desaparecido, e isso me matava por dentro. Acabei saindo com uma mulher incrível que migrou da Coreia do Sul. Isso levou a mais encontros até nos tornarmos íntimos. Honestamente, nunca tive uma intimidade como tive com essa mulher. Ela me fazia sentir desejável de uma forma que minha esposa não conseguia mais. No início, minha esposa achou fofo, mas à medida que os meses passavam, ela começou a questionar meu relacionamento com minha amante. Eu apontava que essa era a ideia dela e que ela estava em um relacionamento com o gerente. Ela ficou em silêncio, parecia querer dizer algo, mas se conteve. Ela começou a chegar em casa mais cedo para me surpreender com o jantar, arrumar a casa e até aparecer no meu trabalho para trazer o almoço, além de iniciar a intimidade no quarto. Honestamente, se não fosse por ela abrir nosso casamento, tudo isso teria me deixado muito feliz. Eu mal cedia às suas tentativas de intimidade, e quando fazia, era apenas para acabar logo com aquilo. Algo em relação à minha esposa morreu dentro de mim, então não era mais a mesma coisa. Perguntei o que mudou nela, e a resposta foi que ela queria mostrar que me amava e estava feliz comigo. Eu não queria, mas acabei rindo. Perguntei sobre seus amigos, o gerente amante ou as aventuras da noite. Ela não respondeu naquele dia e simplesmente foi para a cama chorando. No dia seguinte, a encontrei me esperando em casa. Ela disse que queria encerrar esse negócio de relacionamento aberto no nosso casamento, que toda essa experiência foi um erro horrível, que se arrepende de tudo e quer que nos concentremos novamente no nosso relacionamento. Pedi para ela ser honesta e me contar o que inspirou tudo isso em primeiro lugar. E, acredite ou não, foi o grupo de amigos que plantou a ideia por causa de suas inúmeras aventuras. Quando o gerente apareceu, ele surpreendentemente apoiou esse estilo de vida e incentivou minha esposa a viver livremente. Aparentemente, isso era um caso emocional, mas só ficou físico quando o casamento foi aberto.
Ela descreveu como estar bêbada ao volante de um carro em alta velocidade. Era emocionante, mas o preço dessa decisão tornou-se muito alto para ela suportar. Agora ela percebe que o que tínhamos era verdadeiramente único e especial. No entanto, agora sente que assassinou nosso casamento e qualquer chance de uma vida juntos. Eu disse a ela que talvez nunca mais pudesse vê-la como minha esposa, e isso a fez quebrar na minha frente. Eu a segurei em silêncio enquanto chorava até cair no sono nos meus braços no sofá. Desde então, ela deixou o emprego, cortou o contato com todos os amigos e o gerente, mas eu não cortei o contato com minha amante. Francamente, ela me faz sentir como um homem. A verdade é que não sei o que fazer nessa situação. Gostaria de recuperar o sentimento especial, se possível, mas minha amante basicamente me salvou quando eu estava no fundo do poço. Decidi procurar terapia, e a terapeuta parecia ser legal e experiente, sem preconceitos e realmente disposta a ajudar, mesmo na primeira sessão. Minha esposa viu isso como uma oportunidade para desabafar. Ela confessou que esse grupo de amigos a fez pensar nas oportunidades que perdeu por estar comprometida com o primeiro namorado e não ter outras experiências. Depois que o gerente se aproximou dela, alguns desses amigos a encorajaram a ver como seria, e isso seria uma chance para ela se descobrir. Obviamente, ela se sentia culpada, então nunca fez nada físico até que uma das amigas divorciadas sugeriu um casamento aberto como uma brecha e disse que alguns casais saem mais fortes disso. Após me convencer a abrir o casamento, sua aventura começou. Era emocionante e cegante, mas faltava substância real, diferente do que construímos ao longo dos anos. Ela começou a questionar suas razões para fazer isso, percebeu a dor nos meus olhos, mas dizia a si mesma que era uma aventura. A gravidade disso tudo não a atingiu até perceber a mudança em mim. Ela sentiu um aperto no estômago e começou a ter ataques de pânico sem motivo aparente. Voltou aos amigos em busca de conselhos, mas disseram que era uma reação normal minha durante a aventura. Foi quando ela percebeu o quão ridículo tudo isso era e pediu a eles para ajudá-la a me reconquistar. No entanto, eles apenas disseram que se ela não conseguia lidar, por que abriu o casamento em primeiro lugar? Ela percebeu que essas pessoas eram tóxicas e uma ameaça para nosso casamento. Desde então, ela está em uma missão para me reconquistar a qualquer custo. Não compartilhei muito, mas deixei a terapeuta saber sobre o meu lado da situação, com minha amante ainda no caso. A terapeuta disse que não haveria solução possível com minha amante ainda na situação e sugeriu marcarmos outra consulta depois de amanhã. Durante a segunda sessão de aconselhamento, perguntei se ela tinha certeza de que nada físico aconteceu antes da abertura do casamento. Ela olhou para o chão e implorou para eu não fazê-la dizendo que isso nos destruiria. Depois de alguma pressão, ela compartilhou que não era físico, mas eles se tocavam na frente um do outro. Isso a convenceu de que, como não foi físico, tecnicamente não era traição. Fiquei absolutamente chocado com isso, e ela começou a tremer e hiperventilar. Até a terapeuta ficou surpresa e com uma expressão de descrença. Minha esposa se ajoelhou, abraçou minhas pernas e pediu desculpas, dizendo quão arrependida estava. Então perguntei se ela o amava e quando foi que ela parou de me amar. Ela olhou nos meus olhos, entre lágrimas, e disse que nunca parou de me amar, o que honestamente torna as coisas piores. Ela achava que era amor, mas agora percebe como foi tola. Ela apertou meu braço com força e disse que sabe que errou, mas sente falta de nós e da conexão que tínhamos antes de tudo isso. Ela até sugeriu nos mudarmos e começarmos de novo, apenas nós dois, como deveria ser. Eu disse a ela que não seria justo com minha amante e que precisava de um tempo longe dela para processar tudo isso. Ela começou a chorar ainda mais, dizendo coisas incoerentes, agarrando-se a mim como se eu fosse desaparecer. A terapeuta conseguiu convencê-la de que talvez um tempo separados pudesse nos ajudar a curar. Quando cheguei em casa, comecei a empacotar minhas coisas. Minha esposa recebeu uma chamada de vídeo no laptop de uma ex-amiga em lágrimas. Descobriu-se que, após a renúncia de minha esposa, essa amiga e o gerente começaram um caso. No entanto, aparentemente, ela teve um susto de gravidez, e o pior é que ela tinha um namorado. A única razão pela qual teve um caso foi porque estava curiosa sobre a experiência. Engraçado como isso parece ser uma tendência.
O namorado descobriu porque encontrou um e-mail entre os dois discutindo a potencial gravidez, mas o gerente a acusou de tentar engravidar de propósito. Eu simplesmente virei e saí. Tenho ficado em um apartamento desde então. Também vi um advogado de divórcio, a recomendação do meu irmão, apenas para garantir. Até agora, não estou realmente disposto a lutar por esse casamento, e parece que minha esposa pode sentir isso. Antes de eu sair, ela tentou iniciar a intimidade, mas quando recusei, gritou e perguntou o que minha amante faz por mim que ela não pode. Não respondi, apenas neguei com a cabeça e disse que, se ela ainda não conseguia entender depois de tudo o que aconteceu, está claro para onde nosso casamento está indo, e parti. A triste verdade é que ela faria qualquer coisa para voltar no tempo e não tomar as mesmas decisões erradas, mas as coisas não funcionam assim. Boa sorte para você, Ren.